Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu vou fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da mãe de todas as humanidades e ciências, que é o amor, a sabedoria, a filosofia, seja a filosofia em geral ou a filosofia política. Mas porventura eu também trago obras da literatura e também da sétima arte, como naturalmente teremos hoje. Quero falar do cinema, da sétima arte, do filme La Estrada, traduzido como A Estrada da Vida. Um filme de 1954 que conta a história de Gelsomina, que é a Giulietta Masina, esposa do Federico Fellini. Fellini era o diretor desse filme, né? E o Zampano, que era o Anthony Quinn, grande Anthony Quinn, ator mexicano-americano, né? Que fez várias produções de Hollywood nos anos áureos de Hollywood, né? Bom, esse filme La Estrada, ou Estrada da Vida, de 1954, ele é um filme que marca o fim do neorrealismo do cinema italiano, principalmente. O neorrealismo é aquele estilo dos anos 40 e 50 e até o início dos anos 50, onde você tem, por exemplo, filmes do Roberto Rossellini, como o Roma, Cidade Aberta, que foi gravado durante a ocupação nazista da Itália, né? E o Alemanha Ano Zero. Eu gosto muito desse filme Alemanha Ano Zero, que foi gravado nas ruínas de Berlim, se não me engano, ou de uma cidade da Alemanha, no fim da Segunda Guerra Mundial. Já no final, logo após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar e a Alemanha ainda estava em ruínas. E aí conta a história de um garoto, e ele vai passando por várias dificuldades e tal, e vai mostrando os alemães reconstruindo o seu país, né? O Roma Cidade Aberta, ele esse é o Alemanha Ano Zero, né? E o Roma Cidade Aberta conta então a história ambientada na Segunda Guerra Mundial, quando ainda havia a ocupação alemã de Roma, na Itália, né? O Mussolini, ele fez vários filmes. Tinha a Cinecittà, onde grandes produções após a Segunda Guerra Mundial foram feitas, como filmes com Charlton Heston, por exemplo, que foram gravados na Itália, na Cinecittà. Era uma cidade cenográfica, uma espécie de Hollywood europeia, a Cinecittà, né? Os filmes de Bang Bang, Faroeste Spaghetti, esses filmes do Sergio Leone e tudo mais, eram gravados na Espanha, em Almeria, no sul da Espanha, que era um lugar meio desértico, assim, que parecia muito o Velho Oeste. Então muitos filmes foram gravados lá. Eu gosto muito dos movimentos neorrealistas, como esse que eu estou falando, e do expressionismo. E tinha o expressionismo alemão, que foi muito anterior a isso, com o filme Nosferatu, por exemplo, né? E fizeram um remake do Nosferatu, se eu não me engano, recentemente. Inclusive eu acho que é com William Dafoe, né? Não tenho certeza se é com ele, mas eu tinha visto num trailer. Parece que vai relançar, vão fazer um remake desse filme, né? Bom, o La Estrada, ou A Estrada da Vida, conta a história de Gelsomina. Gelsomina, que era interpretada pela Giulietta Masina, ela era esposa do Federico Fellini, né? O Fellini, a esposa dele, era para ele ter pego uma outra atriz, mas acabou ficando com a esposa dele. E ela é uma atriz excelente. Ela faz expressões faciais e ela tem uma expressividade excelente. Ela é uma excelente atriz. E o Anthony Quinn é o Zampano. O Anthony Quinn, quando ele gravou esse filme foi gravado sob várias dificuldades, né? Teve uma briga com o elenco. O Anthony Quinn, ao mesmo tempo que gravava esse filme, ele também estava gravando o filme Átila, do Átila, o Uno, né? O Uno. Ele estava gravando esse filme Átila, ao mesmo tempo ele gravava de manhã o filme do Federico Fellini e depois no outro período o Átila.
E o Fellini gostava de gravar de madrugada para pegar basicamente o céu, né? Apesar de ser um filme branco e preto. E ele fazia todo o elenco acordar de madrugada para poder gravar enquanto estava no amanhecer, né? Esse filme La Estrada foi o primeiro filme a ganhar Oscar de categoria melhor filme estrangeiro. Foi o primeiro filme que ganhou esse Oscar, né? E o que conta a história do La Estrada? Conta a história de Zampano, que é um artista de circo. Ele é um homem muito forte e ele faz um número de prender uma corrente no peito, estufar o peito, o pulmão, e a corrente se romper. E ele vai num vilarejo ali da Itália e pega e compra uma esposa. Ele dá 10 mil liras e compra uma esposa. Era para ser a Rosa, né? A irmã da Gelsomina, mas ela tinha falecido, então ele acaba ficando com a Gelsomina mesmo. E ela é uma menina muito interiorana, muito simples, ela não é uma pessoa das artes, do público, mas ela tem uma expressividade no rosto incrível. E ela começa a acompanhar ele, então ele compra a sua mulher, só que ele é um homem bruto, é um homem que bate nela. Tem uma hora que ele vai ensinar ela a tocar o tambor para fazer a apresentação do número dele, né? E aí ela começa a errar o tambor, e ele pega uma varinha, parece uma varinha de marmelo, e começa a bater nas pernas dela. E ele só maltrata ela, mas ela gosta dele. No fundo ela tem um carinho por ele. Só que ao mesmo tempo o filme vai mostrando uma proximidade dos dois, ela desenvolvendo um sentimento por ele, mas ao mesmo tempo ela odeia ele, né? Então é uma relação de amor e ódio, né? Ele tem uma moto com uma garupa, e eles viajam por toda a Itália fazendo o número deles, né? E aí tem uma hora que eles chegam num vilarejo e ele vai tomar vinho. Eles ganharam muito dinheiro com uma apresentação. Ela começa a ajudar ele, levar ele, o número dele começa a fazer mais sucesso. O número da espingarda, que ele faz uma palhaçada com uma espingarda com ela e tudo mais. E ele começa a ganhar muito dinheiro. Eles vão passando chapéu depois do número, né? E ele vai ganhando muito dinheiro. E aí ele vai gastar todo o seu dinheiro comendo à vontade e bebendo muito vinho. E aí ele encontra uma mulher bonita, desenvolta, né? Uma mulher atraente no bar onde eles estão. E ele deixa a Gelsomina sozinha e vai com a mulher, com a moto lá. Vocês sabem o que ele foi fazer, né? E ela fica lá sozinha, né? E ele fala que vai voltar e não volta. Aí ela vai lá com raiva, sai para procurar ele, faz uma expressão de tristeza, de amargura, de choro, que é impressionante a expressão dela. E ela encontra ele dormindo perto da moto, bem longe dali. E ela fala: por que você saiu com essa mulher? Você é um homem mulherengo, eu sou sua mulher. Só que ele não tem interesses sexuais nela, né? Ele não tem interesses nela porque ela é uma menina, não é uma menina muito atraente, ela é muito franzina e tudo, não é uma mulher desenvolta e tudo mais. E ele vê ela como uma parceira, mas não nesse sentido de consumar de fato como uma mulher, como sua esposa de fato, né? Bom, aí eles vão viajando por toda a Itália e ele continua maltratando ela e tudo mais. Então o filme vai mostrando essa relação de amor e ódio que ela vai desenvolvendo por ele. Em alguns momentos ele consegue ser um pouco simpático com ela e ela começa a ficar meio encantada com ele, mas tem momentos que ele se volta com a força bruta, né? Como um bruto, e ela sofre muito com esse tratamento dele sendo uma espécie de ogro, né? Sendo muito bruto com ela, né? Bom, a produção começou em outubro de 1953 e eles falavam que o Fellini, era muito difícil trabalhar com o Federico Fellini porque ele era um cara muito perfeccionista. Eles foram perto de Rimini, onde ele nasceu, ali onde ele cresceu, onde ele viveu, né, na sua infância. E aí eles ficavam muito tempo procurando um restaurante para comer. E ele era tão metódico que às vezes ele ia em mais de 5 ou 6 ou 7 restaurantes até encontrar um restaurante para comer e tudo mais, né? Ele conseguiu uma parceria com a Paramount, né? E eles elogiaram muito a
a escolha da Mazina, que é a sua esposa, para interpretar a Gelsomina, porque ela tinha uma expressividade, como eu disse, uma expressividade muito grande, ela era muito expressiva, e ela basicamente, essa sua expressão no rosto facial e tudo mais, de alegria, de dor, de tristeza, de esperança, ela vai ser totalmente a alma do filme, né? Basicamente o que expressa realmente essa relação do Anthony Quinn, do Zampano, com a Gelsomina, né? Bom, o Zampano é muito bem interpretado pelo Anthony Quinn, que faz um papel de um homem bruto, de um homem ogro, né? E ele foi inspirado num sujeito da infância do Federico Fellini, em Rimini, quando ele estava em Rimini, na Itália, que ele morava perto de um abatedor, e tinha um sujeito que trabalhava no abate, né, nesse abatedor aí, que ele era muito bruto e mulherengo, e aí ele se inspirou nele para criar o personagem Zampano, do Anthony Quinn. O Anthony Quinn fez vários filmes, o mais famoso deles talvez seja o Zorba, o Grego, né, porque eu já assisti esse filme também, e tem também a 25ª Hora, que eu fiz um vídeo no canal falando sobre a 25ª Hora, vou deixar na descrição desse vídeo o link, caso vocês queiram assistir meu comentário sobre a 25ª Hora. Anthony Quinn teve um filho que também foi ator, que faleceu muito precocemente, que era o Francesco Quinn, né, que sempre fazia papel de mexicano, né, o Quinn era mexicano, ele sempre fez papel de mexicano nos filmes. O filho dele, o Francesco Quinn, é um ator dos anos 90, né. Bom, então eles vão viajando por toda a Itália, até que eles vão para Roma. Eles chegam em Roma, num circo em Roma. E o número dele está crescendo, ela está trazendo muito público para o número dele e tudo mais. Só que tem um sujeito que anda sobre a corda bamba. Eu já vou falando que esse vídeo contém spoiler. O filme vocês encontram fácil para assistir completo no YouTube. Eu assisti completo no YouTube, mas eu vou falando que contém spoiler, mas vale a pena vocês assistirem o filme, porque eu contando não é a mesma coisa da experiência de assistir o filme, né? E aí tem um circense que ele vai fazendo um número de andar na corda bamba, né? E ele é um sujeito muito simpático, muito atencioso, e começa a dar atenção para Gelsomina, e ela começa a se encantar por ele. E ele começa a gostar dela e ela a gostar dele. Só que o Zampano é um rival dele. E ele vai lá e fica provocando o Zampano, mas o Zampano é muito forte, é um homem muito forte que fala que vai bater nele e tudo mais. E ele é um sujeito franzino, é um sujeito que não é um sujeito forte que pode encarar o Zampano de igual para igual numa briga, por exemplo, né? Até que vai acontecendo várias coisas, ela foge, ela deixa o Anthony Quinn, né, o Zampano, e ela foge. E o Zampano depois vai procurando ela, encontra ela e chama ela de volta e tudo mais. E ele tem esse rival agora, né? Esse rival que fica cogitando e dando em cima da mulher dele. Até que eles conseguem sair daquele ambiente. O Zampano vai fazer um número, e o sujeito que anda na corda bamba começa a atrapalhar o número dele. Ele fica com raiva, fala que vai pegar ele, que vai bater nele, e aí ele sai correndo e não consegue pegar ele, até que eles saem dali. Eles terminam os números, fazem bastante apresentações e saem dali. Só que o destino fez eles se encontrarem de novo, e o sujeito que anda na corda bamba, ele num momento de fúria, eles entram numa briga. O Zampano vai lá e desfere golpes, murros na cara, socos na cara desse sujeito, e ele acaba caindo no chão, batendo a cabeça e morre. E aí ele fica desesperado, o Zampano, falando: meu Deus, estou encrencado, a polícia vai vir me pegar e tudo mais. Já vou falando que contém spoiler, né? Aí ele vai lá e joga o corpo desse sujeito numa espécie de caverna e empurra o carro dele, que cai, bate e pega fogo, para parecer que foi um acidente, que ele morreu num acidente. E aí eles fogem. A Gelsomina, ela está totalmente em choque com isso. E aí passa-se 2 anos, mais ou menos, passa-se uns anos,
ela já tem meio que superado isso. Eles dormem sempre quase ao relento, no chão, né? E ela tá ficando meio doente. Só que o Zampano, ele, num momento de achar que ela tá atrasando a vida dele e tudo mais, ele quer devolver ela pro lugar de origem, mas ele tá muito longe dali, devolver ela pra família dela. E aí o que ele faz? Ele foge, eles estão dormindo, ele acorda antes dela, ele deixa um dinheiro com ela, pega as coisas e foge. Só que aí passa-se mais anos que ele fugiu dela e ele começa a desenvolver um sentimento de arrependimento. Ele começa a sentir falta dela. Ele sabia que ela era uma pessoa que estava muito presente na sua vida e que iria fazer falta a ele, né? E aí ele quer tentar encontrá-la de novo. Até que ele chega numa vila onde tem uma mulher estendendo roupa no varal, cantando uma música, que era a música que a Gelsomina cantava. E ele pergunta pra ela, onde você aprendeu essa música? Ele fala, com uma artista que cantava essa música, eu aprendi com ela. Aí ele fica animado, nossa, será que é ela? Vou encontrar ela de novo. E como que ela chama? O que aconteceu com ela, né? Ele perguntou, o que aconteceu com ela? Aí a mulher que estava estendendo a roupa no varal fala, morreu, ela ficou doente e morreu, infelizmente. Era uma pessoa muito boa, uma menina muito dócil e tudo mais. E ele muda a expressão, o Anthony Quinn faz uma grande interpretação nessa hora do filme, e ele fica com consciência pesada de ter abandonado ela. E aí essa consciência pesada vai acompanhar ele por todo o resto de sua vida. E ele não para de chorar, começa a beber, não consegue mais fazer seu número, ele não consegue mais fazer seu número circense lá, começa a encher a cara, começa a ficar deprimido, bebendo e tudo mais. E o filme termina com ele chorando numa praia, totalmente arrependido, né? É basicamente essa a história do filme. O filme recebeu várias críticas de um pessoal que não religioso, né? Porque fala que é um filme cristão, que seria um filme que fala do arrependimento, né? O remorso e o arrependimento. E o arrependimento que leva a pessoa à salvação. Apesar que no filme não mostra isso, não mostra que ele arrependido encontrou Deus, a salvação, não aparece isso. Mas mostra o arrependimento dele. Então é um filme que brinca com essa ideia cristã, né, do arrependimento, né, da pessoa se arrepender de seus atos e tudo mais, né. Bom, o filme foi o primeiro vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, né, e marca o fim do neorrealismo. O neorrealismo que produziram grandes filmes, como eu disse, Roma, Cidade Aberta, entre outros, na década de 40 e 50. A cinecittà italiana vai ser usada muito nos filmes hollywoodianos, inclusive parte da produção do Ben-Hur, com Charlton Heston, né, foi gravada na Cinecittà, que era uma cidade cinematográfica da época do Mussolini, né. O neorrealismo ele é marcado por uma mistura de características hollywoodianas com características propagandísticas, de propaganda. Essa ideia de propaganda do regime fascista e tudo mais, ela se mesclava com características de hollywoodianas e deu origem a esse estilo neorrealista que marca o fim desse estilo neorrealista. Um dos últimos filmes neorrealistas é justamente o La Strada, a Estrada da Vida, de 1954, tá certo? Recomendo veemente esse filme, tem completo no YouTube, eu assisti completo no YouTube. Então é isso, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também é fã do cinema e da sétima arte, e vamos sempre promover a cultura em geral e universal. Valeu, gente! Grande abraço!